A comunicação é algo de suma importância para qualquer empreendedor. Saber se comunicar, falar com as outras pessoas é de suma importância para que você possa apresentar os seus projetos, convencer os seus clientes e até mesmo liderar. Nesse primeiro vídeo do canal Geração Empreendedora de 2022, nós vamos falar sobre essa habilidade fundamental que é a comunicação. E para isso, nós convidamos uma pessoa de suma importância no meio da comunicação, uma especialista, a apresentadora do Jornal da TV Vitória, Juliana Lira. Ju, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Eu sempre falo, sobre a geração empreendedora, mas ainda não tinha participado, então é uma honra para mim estar aqui hoje, nesse primeiro programa do ano, né? Exatamente. Ju, então, eu tô nervoso, gente, por entrevistar a Juliana, uma fera da comunicação, uma jornalista talentosa que vive no comando do jornal mais importante do estado e assim é uma honra muito grande trocar essa ideia com você. Ju, primeiramente se apresenta para a galera de casa, quem é a Juliana, quem é essa jornalista fantástica que está falando aqui com a gente. Gente, mas estou me achando aqui agora, né? Mas vamos lá. Eu sou Juliana Lira, apresentadora do Jornal da TV Vitória. Estou na TV Vitória já tem uns 15 anos, sempre à frente de programas. Comecei lá no Espírito Santo no Ar, que foi quando a estreia do S no Ar, um primeiro jornal. Foi um jornal também, não sei se você sabe, Gregório, mas foi um inédito aqui no estado. Porque até então, todos os telejornais eram de bancada. Quando a gente chegou com o Espírito Santo no Ar, não, vamos fazer um jornal em pé. Foi o primeiro jornal que o apresentador ficou em pé. No cenário foi o Espírito Santo no Ar, aqui no Espírito Santo, claro, né? Foi o S no Ar e eu tive o prazer de estrear esse jornal faz 15 anos. Depois passei para o Fala Amanhã, fui para o Fala Espírito Santo, onde eu fiquei aí quase 6 anos apresentando e agora no Jornal da TV Vitória. Sempre trabalhei com TV até na faculdade, que eu fazia estágio exatamente no laboratório de TV, depois tinha a TV da faculdade também, então sempre fui da TV. Pô, bacana, muito legal. Ou seja, não tinha pessoa melhor para falar com a gente, a não ser a Juliana para trocar essa ideia com a gente. Então, Ju, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação antes do ato, né? Antes de você começar a conversar com a pessoa. Suponhamos que o empreendedor vai apresentar um projeto no dia seguinte. Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Como é que eu faço para criar uma linha de raciocínio, para construir essa apresentação que eu vou fazer? Bem, acho que o primeiro passo você tem que saber para quem que você vai falar, né? Quem é seu público e o que você quer falar. Aí você já faz o primeiro tópico, né? Definir quem é o seu público e o que você quer falar. A partir daí você vai desenvolvendo as suas ações, ou seja, o seu roteiro é o que a gente faz. Em TV a gente tem sempre um roteiro, nas produções você faz um roteiro, um esquema do que vai ser dito. Então isso é muito importante. Definiu o que você vai falar, para quem você vai falar, coloca no papel e vai fazendo os tópicos do que você quer falar nessa sua apresentação. Porque a gente costuma, às vezes, ficar muito nervoso, né? Demais. Durante uma apresentação, isso é normal. Então, se você tem ali tudo escrito por tópicos, aqui, olha, eu tô hoje, não sei dar entrevista, só sei fazer entrevista, eu tenho aqui, olha, meus tópicos que eu quero falar são dicas que são importantes. A gente dá e a primeira delas é exatamente essa. Estabeleça o que você quer falar. Claro, você tem que conhecer o assunto, né? Não se atreva a dar uma palestra, entrar numa reunião se você não está dominando o assunto, porque aí você não vai ser verdadeiro. Você não vai passar o que você precisa passar. Então isso é básico. Ju, nesse contexto de construir o nosso roteiro, eu vejo muitas pessoas questionando sobre a questão de pessoas prolixas, né? Ah, Gregório, eu sou muito prolixo, eu falo muito, né? Eu me empolgo no assunto. Eu sou um pouquinho assim, né? Então eu me empolgo às vezes no assunto que eu gosto de falar e acabo muitas vezes querendo falar um pouco demais. Então assim, para aquelas pessoas mais prolixas, como é que eu faço para cortar o meu roteiro, para me ajustar ao meu roteiro? Existe uma tática para isso também? Eu não gosto de, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma gravação, eu não gosto de colocar o texto todo, eu só coloco o tópico do que eu vou falar, né? Pensar em um empreendimento, talvez, uma reunião de que a gente pode dar um exemplo. Vamos falar sobre o Vibes, o aplicativo de turismo e lazer aqui do estado, né? Que é de um cara chamado Gregório e tal. Um cara chamado Gregório e tal, se você quiser acessar. Então, quer falar de turismo, vamos falar da região de montanhas. O que a gente tem para falar das montanhas, Gregório? O que você destaca ali da região de montanhas? Rota do Lagarto, né? A gente tem o clima mais ameno, a produção de vinhos, né? Nós também temos a região de Santa Teresa, que tem a parte da Rota dos Espumantes, tudo isso. Então pronto, você vai escrever região de montanhas, o seu tema. Rota do Lagarto,
Ponto, Rota do Lagarto. Você já sabe o que você vai fazer, porque se você coloca na Rota do Lagarto, você tem tantos quilômetros, você vai passar por tal lugar, vai na casa da dona Zizinha, que é maravilhosa, e tem um cafezinho. Você começa a soltar. Então, coloca só o tópico mesmo, porque é um assunto que você já domina. É algo que você já sabe. Então, você colocando apenas o tópico, você vai ficar ali em cima do que você tem que falar e não vai se alongar demais, porque tem uma também, gente, quando você quer decorar texto, não dá certo. Não rola. Sabe por quê? Você erra uma palavra do que você decorou, você não consegue mais, você não volta. Então, eu não gosto de decorar. Entendi. É meio que não vamos no improviso, coloquei o tópico, eu sei ali o que vai fazer, aí você vai... E a plateia também, né? Quem tiver ali também, você vai sentindo que está agradando e aí você vai falando um pouco mais de determinado assunto, porque você percebe o interesse, né? Show. Ju, agora que você falou dessa parte de você decorar o texto, né? Eu já vi algumas pessoas falando assim, eu não gosto de ensaiar, então eu vou lá na Cara e a Coragem e vou fazer. Fiz meu roteirinho básico e pronto. Agora, nós sabemos também que algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de poder falar em público, isso é normal. A grande vantagem é que as pessoas que não têm essa habilidade já de nascença, não sei se é assim que pode dizer, elas conseguem criar essas habilidades e através dessas dicas que você está dando aí. Bacana. Mas assim, ensaiar é importante? Eu geralmente me pego falando quando eu estou no carro sozinho, treinando o que eu quero falar, essas coisas. Treinar é importante ou vai de cada pessoa? Com certeza é importante ficar na frente do espelho. A gente no jornal chama para você dicção. Coloca uma caneta na boca e vai falando para você aprender a pronunciar as palavras todas. Porque às vezes a gente, numa conversa informal, você às vezes atropela a palavra, você fala a palavra pela metade, mas não, você tem que pronunciar as palavras e falar com tranquilidade. Quem fala rápido demais, ninguém entende o que você está falando. Entendi. E se você fala devagar demais, fica cansativo. Daqui a pouco está todo mundo olhando para o relógio. Será que está na hora de ir embora? Então, é dar um ritmo para a sua voz e você vai sentir isso se vendo. Para na frente do espelho. Fala o seu texto. É a mesma coisa quando você vai postar nas redes sociais. Sim, exato. Você faz de primeira? Às vezes. Errou, faz de novo. Muito então pensa, pouco. é sempre a melhor indicação, né? Pensa antes o que você vai falar. Então, imagina o texto, fala ali, depois começa a gravar, né? Mesma coisa, vai para uma apresentação, fiz meus tópicos ali do que eu preciso dizer, ensaia em casa, vai falando, porque você mesmo vai sentir, não, isso aqui não tá legal, preciso melhorar em uma coisa, preciso melhorar em outra, e aí você vai sentindo. Faz várias vezes, repete várias vezes com você mesmo. De repente chama alguém aí, um amigo, ou a tia, a vizinha, se não tem, mora sozinho, ou tem um marido, a esposa, a avó, pede para assistir. Se é uma primeira vez, ainda mais que fica nervoso, aberto, pede para assistir porque dá pitaco, né? Aí ajuda a gente, né? Legal. Então, pessoal, se você não gosta de treinar, se você não gosta de fazer um testezinho antes, dica da Ju, faça sim, porque é essencial para que você possa ter mais sucesso. Se você já fala bem, você já vai melhorar. Se você já tem uma certa dificuldade na hora de se comunicar, você treinando em casa vai ficar melhor, não vai, Ju? Pois é, porque sabe o que acontece aqui, às vezes, quando a gente está numa entrevista? Você conversa com o entrevistado, tá ali batendo papo, tá tudo certo. Na hora que fala valendo, tá no ar, a pessoa trava. É verdade. E isso é muito comum. Você ensaia em casa, na hora que chega lá, travei, não sei o que falar. Tá aí, reforço a importância de ter os tópicos para você não se perder no que vai falar. E tente seguir, sim. O que eu preciso falar primeiro? Da Rota do Lagarto é o primeiro caminho que eu quero seguir. Então, deixa lá o tópico, segue aquele roteiro, porque aí você não se perde, você não vai se estender demais em determinado assunto. Isso vai te ajudar, principalmente as pessoas que têm uma timidez. Sim. Porque elas travam mesmo, né? Se você seguir ali um roteiro do que você já tem na mente, você vai conseguir fazer, vai sair. Legal. Porque é um assunto que você sabe. Exato, que você domina, né? Que você domina. E o principal, gente, não minta. Nunca minta, porque em algum momento você vai acabar se enrolando, vai perder o fio da meada e aí vai ficar muito ruim, vai ser difícil para você retomar e conseguir a atenção das pessoas, porque as pessoas sentem, né? Exatamente. Ju, ainda se preparando para o grande momento da apresentação, a questão das roupas. A gente precisa escolher bem a roupa, a vestimenta. Qual é a dica que você dá? Pois é, nada de extravagância, né? Extravagância na voz, na empolgação e na roupa também. Acho que você tem que estar o mais clean possível, assim. Evite estampas, coloque roupas sem decote, nada muito apertado. Isso para homem e para mulher, tá? Roupa muito apertada. Seja uma roupa confortável até para você se sentir bem, porque isso vai te dando
uma autoconfiança. Por exemplo, algumas cores também de roupas, aí eu estou metendo bedelho aqui em consultora de moda, tem umas roupas, por exemplo, que às vezes elas tiram um pouco a atenção, de repente um vermelho, eu amo cor vermelha, mas talvez não seja uma boa opção, porque ela chama atenção demais. O amarelo, vocês já repararam que tem aqueles estabelecimentos comerciais que eles têm amarelo e vermelho? É justamente para você comer e ir embora. Então, evita também aquele amarelão, coloque com tons mais serenos, um verde, um azul, e roupa sem decote, roupa sem estar apertada, o que te deixe confortável. Bacana, legal, show de bola. Isso vai ajudar, inclusive, na hora de se apresentar, para você não ficar nervoso. Ah, o meu sapato tá machucando, a minha roupa tá apertada. Isso com certeza, impacta, isso te né? dá uma segurança, algo que você coloca e fala, tô bem, Exato. tô bem, tô me sentindo bem, eu vou lá. Legal, bacana, show de bola. E hoje tem uma coisa muito importante. Eu já participei de algumas palestras que alguma pessoa foi lá e deu um dado. E quando eu sou muito curioso, eu logo fui lá e pesquisei no Google ver se o dado estava certo. E o dado não estava certo. Então hoje, em tempos de rede social, não mentir é a segurança que você tem de que você não vai passar vergonha. Porque você está com a rede social na mão, você pode pesquisar. É muito rápido, né? Exato. É muito rápido. Exato. E assim, falar alto demais, falar baixo, acelerar demais, isso também é ruim. Então, Sim. Na hora da fala, vá falando, fale pausado, imposte a sua voz. A voz da gente tem que trazer a emoção que a gente está sentindo. Se eu estou falando de um passeio, eu vou usar uma voz muito mais calma, porque olha que delícia, você está passeando ali pela Rota do Lagarto, mas se você está correndo, você não precisa falar acelerado, você fala, olha, é cansativo, então você vai dando o tom, e às vezes, quando você pausa um pouco, você também dá uma importância para o assunto, não tem problema dar uma pausa. É uma respiração um pouco maior, você até chama a atenção de quem está ouvindo. Sim, show de bola. Então, vou respirar um pouquinho mais aqui para poder falar a pergunta. Ju, e aí, falando dessa questão do nervosismo, tal, de falar rápido, eu acho que muitas vezes o falar rápido, o falar alto, também pode ser uma influência do nervosismo, né? E aí, assim, puxando para esse assunto, nesse momento, quando a pessoa começa a ficar nervosa, antes de começar a falar, quais são as dicas para controlar as formigas dentro da barriga, né? Fazer elas andarem em círculo. Eu sou assim, eu não sou muito de fazer teste de voz não, mas isso é bom, tá? Fazer aqueles exercícios vocais. Antes, primeiro, levanta o braço e abaixa. Pode respirar mesmo, faz umas 3 vezes antes de começar a apresentação, porque isso te dá uma relaxada. E aí aqueles sons lá, 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 porque isso vai soltando a sua voz. Essas dicas, esses exercícios vocais, se você der um Google aí, você vai ver que tem vários tipos de exercícios que você pode fazer, porque vai soltando a sua voz e aí você já fica mais quente, né, com a voz aquecida para poder começar a sua fala. Isso você começa a ficar mais confortável também. E isso, você vai relaxando. Sim, bacana. Eu costumo, geralmente quando estou meio nervoso, da aula, por exemplo, eu sempre começo conversando com os alunos para eu entender que tipo de público está ali. Quando você está numa sala de aula, por exemplo. Vale também para outros ambientes você começar a fazer algumas perguntas, algumas conversas fora do assunto que você vai tratar, para você entender quem são as pessoas, para depois você começar a falar? Aí depende de que tipo de apresentação que você vai estar. Se você está ali para apresentar um projeto seu, você não está ali para que as pessoas querem saber, estão ali para ouvir o projeto e não por um bate-papo. Mas você, nessa questão aí do que falar e como falar, você tem que pensar assim, quem é o público, né? Eu estou aqui por quê? Então, meu público são estudantes. Então, peraí, eu posso usar uma forma mais coloquial de falar. Legal. Mas se eu estou falando para um empresário, por exemplo, você vai falar, se eu estou aqui para falar para uma banca de jornalistas, eu vou usar expressões, termos sonora, cabeça, VT, lead, são termos que a gente usa, lauda, termos que a gente usa no dia a dia, mas que se eu estou aqui falando para um público em geral, ninguém vai entender. Entendi. Algumas coisas vão entender porque começa a entrar num senso comum, mas por muitas vezes não vai entender. Então, termos técnicos só use se você estiver com pessoas exatamente dessa área. Se não, use palavras coloquiais. Se tiver um público mais jovem, é mais informal. Se forem pessoas, empresários, talvez advogados, pode ser um pouco mais formal. Vai de acordo com quem está ali assistindo a sua palestra. Perfeito, muito bacana. Então, vencido essa parte de construir a apresentação, né? A Ju já falou que é o importante você fazer um roteiro, não escrever todos os textos, você fazer aquecimento da voz, né? Para que você possa entender e não mentir jamais, né? Por favor. E agora, Ju, beleza, estou pronto, cumpri todas essas etapas que você falou pra gente, estou na apresentação, vou começar. E aí,
por onde eu começo, como que eu faço, como é que eu faço para dispersar o nervosismo do momento em que eu já comecei a falar? Quais são as táticas para esse momento? Pois é, você chegou lá, começou a sua frase, olhou o primeiro tópico, já sei o que eu vou falar. Começa a falar, não olhe, não encare. Primeiro, você tem que olhar sim para as pessoas, né? O que eu faço quando eu estou numa apresentação? Eu sou muito mestre de cerimônia, faço muitos eventos com mestre de cerimônia. Eu estou aqui falando, no meu caso, é tudo lido, né? Mas cerimônia, mas eu olho aqui, vejo a frase e olho para frente, falo. Eu olho para frente, eu olho para todo mundo, eu não olho para uma pessoa específica. Então, é você passar o olhar ali para as pessoas, mas não focar em ninguém. Até porque você está focando em um ou outro, vai sentir que não é tão importante assim. Entendi. Então, isso também vai te relaxando. Olha para todo mundo, estabelece um ponto, às vezes, ali atrás, que pareça que você está olhando para a plateia, mas você está olhando para aquele pontinho lá na parede, lá no final, mas você está de frente para as pessoas, porque Legal. isso é importante também. Quando você está falando, você tem que ser, você vai ser ouvido. Então, passeie o olho, ficou muito nervoso, estabelece um ponto mais lá no fundo e comece a falar para essa pessoa que é para um todo, né? Isso Legal. também vai dando uma tranquilidade na gente. A gente acha que não, porque você está olhando para frente, você vai ficar mais nervoso. Não, você acaba relaxando, porque as pessoas também estão vendo que você está olhando para elas, elas vão olhar para você. Sim, sim. E os recursos utilizados também, né, Ju? Às vezes uma apresentação que você tem aqui, não, né? isso também, o audiovisual, né? Você tem que, é importante ter, seus tópicos estão ali na sua anotação, na sua colinha, se às vezes você está ali, mas também os recursos do audiovisual. Então você vai jogando na tela e você vai apontando, aquilo ali vai te dar uma segurança também, mas não é para ler, não é para você ficar se baseando o tempo inteiro virado para uma tela e lendo o que está ali, porque ler todo mundo está lendo. Você tem que ir além, ali também vão estar os tópicos, né, coisas importantes a serem destacadas, mas não é para ficar lendo o tempo inteiro. Aquilo ali é uma base também para te dar uma segurança maior na hora de fazer a sua apresentação. Pegando esse time, Ju, quais são os grandes erros dos empreendedores, das pessoas que estão apresentando, fazendo uma apresentação, o que mata uma apresentação assim, de imediato? Fazem com que as pessoas percam o interesse em você naquele momento? Repetir muitas vezes a mesma coisa. Gaguejar demais, errou um pouquinho, fala, desculpa, estou um pouco nervoso, não tem vergonha nenhuma. Peça desculpa, fala, quantas vezes já falei alguma coisa no jornal? Desculpa, falo de novo, não tem problema, isso acontece, somos humanos e todo mundo entende isso. Pede desculpa e continua. Agora, não se repetir demais, ficar o tempo inteiro, porque a pessoa vai ficando cansada. Segue sua fala, não falar alto demais, porque isso assusta as pessoas, você cansa as pessoas. Falar baixo demais também, aquela coisa da fala que a gente... Isso também acaba atrapalhando a sua apresentação. Uma fala tom. contínua, por exemplo, né? Isso acaba deixando o pessoal mais desinteressado. E a questão da fala também é você dar tom, porque uma fala linear demais... Se eu estou aqui o tempo inteiro falando com você, Gregório, desse jeito, para tudo que eu falo, muito chato, né? Então, eu estou aqui falando com você, Gregório, às vezes eu vou aumentar um pouquinho mais a minha voz, porque isso é mais interessante. Às vezes eu vou falar um pouquinho mais calmo, porque o momento pede um pouquinho mais de calma. Mas assim, é você tentar deixar a sua voz num tom mais baixo, porque às vezes quando a gente está muito empolgado, a gente vai aumentando a voz. Tenta manter uma voz calma, mas faz as nuances, dá umas pausas também. Isso também é importante. Linear demais, Entendi. Fica cansativo. Bacana. E Ju, tô no contexto, tô fazendo a minha apresentação, e aí eu começo a perceber o desinteresse das pessoas, eu começo a perceber de que não está legal. É a hora de eu mudar a minha estratégia naquele momento ou não? Deixo rolar e depois eu vejo. Não deixa rolar. Aí é aquela sua boa da estratégia, de chamar a participação de alguém. Traz alguém que está ali para perguntar, joga a bola para eles também, porque aí você vai começar a ver o interesse. E quando você está falando, eu já fiz a apresentação uma vez numa faculdade, que eu comecei, eles queriam que eu falasse um pouquinho do jornalismo. E aí, então eu falando um pouquinho de o que é e tal, fazendo uma apresentação, mas não estava dando muito certo, as pessoas não estavam se concentrando muito. Aí, na hora que eu comecei a falar de algumas situações que acontecem nos bastidores, umas gafes. Nossa, uma vez eu fiz isso com um candidato a governador do estado, chamei do nome do outro, pronto. Começou a todo mundo rir, começou a todo mundo a prestar atenção e então eu consegui reverter. Não estava dentro do que eu tinha previsto falar, mas aí a gente vai desfazendo. Então você vai sentindo também algumas coisas que as pessoas começam a ficar mais interessadas, porque o corpo da gente fala, né? Bastante, E se você está olhando para as pessoas, você vai vendo o que está gerando interesse e o que não está. E aí você vai seguindo e chama o público para participar com você. Até porque uma apresentação não precisa ser só você falando,
24 horas, né? Se tem uma coisa que eu odeio na apresentação, que você está assistindo a apresentação de uma pessoa que você está interessado no assunto e ela começa a falar, vou passar esse slide aqui rapidinho porque não é tão importante. Então, para que ele está ali, né, se ele não é importante? Você colocou ali, rapaz, não faz sentido. Tem que estar ali o que é importante, exatamente essa questão do slide. Você só vai colocar o que realmente for relevante, não é para ficar lendo slide, né? Aquilo ali é um tópico para as pessoas irem fazendo. É legal também você, às vezes, ter um conteúdo que o outro possa acessar, porque hoje a gente tem essa transmídia, né? Eu estou aqui fazendo, mas bota um QR Code ali que chama as pessoas para elas entrarem ali na hora, para elas verem o conteúdo e dividirem com você. Se você tiver alguma dúvida, pode falar aqui que a gente responde. Show de bola. Legal. Venci a parte da apresentação, identifiquei meu público, no final disse um muito obrigado e até a próxima, e aí acabou o evento. Como que eu posso medir o sucesso ou não da minha comunicação, Ju? Existe um indicador? Porque, sei lá, seu amigo vem aqui e fala assim, parabéns, a sua apresentação foi maravilhosa. Ok, mas é seu amigo, é como se fosse sua mãe falando com você que você tá bonito. Então, não sei. Então, existe alguma forma de você discretamente fazer uma avaliação e entender se de fato você foi bom, analisar quais são os pontos que você precisa melhorar? Tem alguma técnica para você avaliar o seu rendimento? Eu acho que assim, aí é aquela coisa do pega o e-mail, troca mensagens para você poder, porque geralmente na palestra pede e-mail, disponibiliza o seu e-mail, coloca aqui, olha, por final sempre, olha, meu contato é esse. Tem alguma dúvida? Pode me mandar. O que você achou também? Manda aí as suas considerações, porque vai me ajudar bastante. Problema nenhum você pedir. Bacana. Manda lá. E tem muita gente que participa, que fala e troca mensagem. Então, coloca ali o seu contato, deixe sempre disponível e peça também para as pessoas ali no final. Geralmente, elas preenchem, né, as pessoas que se cadastram. Você tem. Às vezes, manda alguma mensagem. Nada muito longo, nada muito texto, porque também ninguém lê, né? Sim. Alguma coisa que seja rápida, até uma pesquisa que você faça com umas 3, 4 perguntas que você já vai ter um feedback ali das pessoas que participaram da sua palestra. Ju, uma pergunta agora bônus aqui, não estava no roteiro, mas eu vou fazer essa pergunta. Hoje a gente vê muito essa questão da apresentação TED, né? Então, aquela apresentação de no máximo 30 minutos. Dentro do empreendedorismo, nós temos os pitches de negócio, que aí variam entre 10 a 15 minutos. Então, assim, a palavra de chave hoje é rapidez na comunicação, ser efetivo. E aí a gente cai numa questão também que, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E não, cara, você é responsável pelo que você fala e pelo que você entende. Então, assim, a gente está vivendo um mundo, principalmente na parte do empreendedorismo, que tem que ser rápido, tem que ser ágil. Então, assim, Ju, caminhando para o nosso final aqui da entrevista, a Ju tirou um tempinho da agenda dela, daqui a pouquinho começa o jornal da TV Vitória, então ela precisa correr. Então, assim, finalizando a nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta matadora para você. Não está combinado isso não, tá combinado, hein, gente? Agora, tirei da cartola aqui. Então, olha só, suponhamos que eu saí agora, fui chamado por uma reunião de emergência e preciso me preparar. Não tenho muito tempo para poder me organizar. Então, assim, uma pergunta matadora que eu consiga resolver naquele momento e consiga falar sem muito planejamento. Qual é a tática para isso? Para mim, assim, de qualquer coisa que você vai falar, é ser verdadeiro e ser direto no que você fala. Estabelece o que você quer falar, você sabe o que você quer falar, fale exatamente isso, seja direto, não fique se alongando, não seja prolixo. Fale o que você precisa falar de uma forma mais clara possível. Evite muitos termos rebuscados, seja simples, porque a simplicidade hoje, ela está muito mais em destaque. Você vai passar a sua mensagem de uma forma que qualquer pessoa vai entender. Seja quem está começando agora ou quem já está lá em cima, todos vão entender e a sua mensagem vai ser passada. Então, verdade e seja direto. Isso é super importante. Inclusive, gente, coloquei aqui na minha colinha, olha aí, olha como é que ela é importante a gente ter os tópicos que é falar. Um que eu tinha colocado aqui era honestidade, seja sempre verdadeiro. Até falei um pouco antes, né? Nunca fale uma coisa que não é verdade. Então, seja honesto, autenticidade, seja você. Não adianta querer imitar alguém, porque isso vai transparecer. As pessoas vão ver que não é você que está ali. Isso é muito importante. E seja direto no que você fale, não seja muito prolixo, vá direto ao ponto, né? Porque senão fica cansativo e você acaba se embolando. Então, seja você, seja honesto e direto no assunto. Pense que você está falando, tente também falar de uma forma que todos entendam, né? Seja claro na sua mensagem. Pense que você pode estar falando a mesma coisa
pro cara lá de cima e para quem está começando no negócio. Então, seja claro, fale o mais claro possível, sendo sempre você. Não perca a sua essência. Perfeito. Isso aí, pessoal. Não perca a essência na hora de se comunicar. Eu acho que essa é a dicas das dicas, né, ô Ju? Muito bacana. Valeu. Pois é, a gente tem que ser a gente, sim, né? Claro que em determinados momentos a gente vai precisar ser um pouco mais formal, mas dentro do que eu sou, né? Sim. No Jornal da TV Vitória, eu preciso ser mais séria, mais formal do que eu era no Fala Espírito Santo. Sim. Mas eu ainda carrego, eu sempre escuto isso. Juliana, você trouxe leveza, porque o seu jeito de falar é um pouco mais leve. Então, se eu sou mais leve na hora de falar, então essa é a minha forma de me comunicar. Não que eu seja leve na vida real, que eu dou uns brigueiros também, mas eu gosto de levar a vida mais leve. Tudo a gente ri, né? Sensacional. Então, isso pra mim. Então, a minha essência é essa. Qual a sua essência? Descubra qual a sua essência, que com certeza você vai arrasar na sua apresentação. Bacana. Ju, muito obrigado. Olha só, pessoal, eu já estou pensando num novo tema pra gente, tá, Ju? Ai, meu Deus, ó, já vou voltar aqui, você me avisa antes para eu me preparar. Vamos falar tópicos. Se você quer que a Juliana responda mitos e verdades sobre a comunicação, deixa aí nos comentários se você quer esse vídeo, que se bater, vamos botar uma meta aí, 5 mil likes. Ai, meu Deus, gente, dá essa moral aí, né? Bota que quer, porque senão vai ficar chato pra mim. Então, olha só, pessoal, se esse vídeo bater 5 mil likes no YouTube, a Ju volta pra falar sobre mitos e verdades da comunicação. Vai ser um grande vídeo, hein, Ju? Vamos lá, então, combinado, então, volta aí, gente. Entra, curte, vai compartilhando, vamos bombar. É isso aí, pessoal. Então, ó, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta e compartilha esse vídeo e manda para aquele amigo seu que precisa melhorar na comunicação ou aquele que já é bom, mas que vale a pena ele assistir esse vídeo. Do mais, eu desejo sucesso para você e até a próxima. Valeu! Tchau!